Sejam muito bem-vindos a todos e a todas. Eu me chamo Joel Moura e esse é mais um episódio do Roleiro Acadêmico. Hoje, dando continuidade às nossas reflexões sobre os artigos e publicações acadêmicas da área da educação, trazemos mais um artigo do Antônio Nova como o primeiro artigo, só que esse tem o título de Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. Esse artigo é um pouco grande, maior do que os outros que eu já trouxe anteriormente. Ele tem 28 páginas, né? E ele é dividido em duas partes pelo próprio autor. Então, como o autor dividiu em duas partes, eu vou fazer deste artigo 2 episódios também. Então, nesse primeiro episódio, nessa primeira parte do artigo, ele trata sobre a necessidade de pensar a formação de professores, né? Pensar essa formação como uma formação profissional. Então, nisso, ele discute que é fundamental construir um lugar institucional, né, que traga essa profissão para dentro das instituições de formação. Então, nessa primeira parte, né, o artigo completo, relembro que o artigo completo sempre está aqui na descrição em forma de hiperlink, né, bem como o Instagram do Roleiro Acadêmico e o Instagram, que tem outras dicas acadêmicas, e da trilha sonora também, que é essa trilha sonora que vocês escutam, que sempre está um pouquinho diferente, que é produzido pelo Ítalo Cardoso, também tem aqui na descrição. E hoje os participantes especiais não é o Carlos, nem são os grilos. Hoje temos participação especial, como já deu para perceber, dos periquitos, né? Alguns imitando bem TV, e deixa o som, deixa a ambientação bem mais natural e melhor de se ouvir, pode-se dizer assim. Antes de adentrar especificamente a esse espaço, a discussão e a reflexão sobre esse espaço institucional para a formação de professores, né, Nova relembra que a formação de professores ela começou, né, teve um seu início também nas escolas normais, né? E essas escolas normais que existiram aqui no Brasil, elas foram substituídas progressivamente pelas universidades. E essa transição, ela trouxe um avanço para a formação docente, né? Os docentes deixaram de ter essa formação mais técnica nas escolas normais ao final do seu ensino médio e passaram a se aprofundar nas universidades, né? De forma científica, de forma mais, como podemos dizer, teórica. Então essa aproximação teórica, né? Essa transição e desse avanço na formação docente traz essa aproximação dos professores com o espaço acadêmico, né? Sai dessa formação tecnicista e traz essa mais reflexiva e mais perto das teorias voltadas para a educação. E mesmo com essa aproximação surgiu também uma insatisfação, né? Essa insatisfação ela é resultado da existência de uma distância, como diz o autor, uma distância profunda entre a teoria e a realidade da escola. É como se fosse um fosso entre a universidade e as escolas, como se existisse ali um buraco, um espaço gigantesco entre a universidade e a escola. Meio que uma forma de dizer ou de se perceber como se as elaborações acadêmicas elas pouco tivessem contribuído para transformar a condição social e profissional dos professores. E é com base nisso que ele traz a pergunta central, a pergunta que orienta essa discussão desse artigo. Como construir programas de formação de professores que nos permitam superar esta distância, recuperando uma ligação às escolas e aos professores enfraquecidas nas últimas décadas, sem nunca deixar de valorizar a dimensão universitária, intelectual e investigativa. Ele até ressalta que é uma pergunta fácil, né? É uma pergunta que quando a gente faz essa leitura a gente consegue pensar algumas coisas, né? Mas nós que estamos em formação de professores, nós conseguimos pensar porque nós já vivenciamos, nós estamos neste espaço, então a gente consegue
ter certa ideia ou pensar nos caminhos que possam responder essa pergunta, né? Mas não é tão fácil assim, né? Ele diz que a pergunta é fácil, né? A gente, ao momento, eu falo que a partir do momento que a gente lê, a gente consegue pensar em algumas respostas, né? Mas ele diz que a resposta ela é difícil, né? Então, nesse artigo ele vai argumentar que é necessário pensar a formação de professores como uma formação profissional universitária, né? Como uma formação para o exercício da profissão docente. E é passado dessa introdução, né, que ele traz a primeira parte do artigo, né, que ele dá como título Repensando o campo da formação de professores. E essa formação de professores, ela se desenvolveu muito nos últimos 50 anos, né, segundo ele. Né, e essa teve um grande alargamento científico nessa formação de professores, com milhares e milhares de artigos publicados, artigos que é impossível de acompanhar todos. E mesmo diante disso, né, desde o início do século, ele ressalta que percebe-se políticas de desprofissionalização e de ataque às academias, né, de formação docente e de privatização da educação. E como assim políticas de desprofissionalização? Né? Desses exemplos que ele traz um desses exemplos que ele traz é atribuir funções docentes a pessoas que têm um notório saber, né? Que foi uma discussão que a gente teve alguns anos atrás, né? no penúltimo governo, em que atribuía função docente, ou seja, permitia que alguém fosse professor apenas por ter um notório saber naquela área, ou seja, sem ter uma profissionalização docente, sem ter passado por um curso de licenciatura ou um curso de mestrado ou doutorado para exercer aquela profissão docente, né? Basta a pessoa ter um notório saber em alguma matéria para poder ministrá-la. Né? Então ele diz que essa é uma das formas de desprofissionalização, né? Bem como os baixos salários, né? As difíceis condições nas escolas. Ou seja, ele diz que nós estamos de frente a um movimento para desmantelar o sistema universitário de formação de professores. E nesse movimento de desmantelo do sistema universitário, existem 3 grupos principais nesse debate, né? Que são os defensores, os reformadores e os transformadores. Os defensores, eles não aceitam críticas, né? Eles continuam se auto-justificando e recorrem a sofisticadas elaborações teóricas, né? As suas escritas teóricas bem elaboradas para legitimar o seu imobilismo. Os reformadores, eles são pessoas de fora das universidades e argumentam que é necessário acabar com o sistema atual e construir no seu lugar alternativas com base na competição e nos mercados, né? Já os transformadores, esse grupo, eles são constituídos de pessoas de dentro e de fora das universidades, né? E reconhecem a necessidade de uma mudança bem mais profunda no campo da formação de professores. Mas eles já não aceitam a substituição por lógicas de mercado e por lógicas de desintegração das instituições universitárias. Então é neste último, né, com foco nos transformadores, que se situam as reflexões deste artigo, né, do artigo do Novo. O Novo reforça que são com base nos transformadores, nesse grupo que não aceita as substituições por lógicas de mercado, mas reconhece a necessidade de uma mudança, que se foca neste artigo as reflexões. Dando continuidade, ele traz mais um tópico, o sentido da mudança, uma formação profissional dos professores. E aí que ele entra, né, e ele diz que o primeiro passo da mudança é reconhecer a existência de um problema. Né? Então esse texto ele se dirige a todos aqueles que se encontram na urgência de transformar, na transformação do campo docente, né? de que querem essa transformação no campo docente. Né? Então, para ele, né, segundo ele, existem hoje muitas iniciativas, experiências que buscam
um caminho novo para a formação de professores. As mais interessantes, elas têm um foco na formação profissional, né? Que não é uma ideia simples, né? É formar o profissional, mas isso deixa um rumo claro, que a formação docente ela deve ter como foco, como matriz, a formação para uma profissão, né? A formação docente deve ter como foco a formação para uma profissão. E lembrando aquilo que eu disse alguns minutos atrás, né, que foi a escola deixou não, né? As escolas normais elas foram progressivamente substituídas pelas universidades, né? Então foi essa universitarização, né, da formação dos professores que trouxe ganhos significativos, como já mencionados, né? Isso no espaço acadêmico, né, no espaço científico. Contudo, pro autor perdeu vamos se dizer assim, uma das melhores características das escolas normais, né? Que é algo que com a universitarização ele meio que dá a entender que não tem na universidade, né? Então isso acabou se perdendo com a substituição das escolas normais. E ele justifica, né, dizendo que por muitas vezes nós olhamos para as escolas normais como instituições desajustadas, né? Pela forma tecnicista, pela empobrecedora da profissão, e isso é algo que foi, vamos dizer assim, do final, né? Ele diz que essas características são algo do final da sua história, né? Do final da escola normal, e que nem sempre foi assim. Haja vista que as escolas normais elas tiveram um papel muito importante na formação de nós professores, né? Ela também ajudou no desenvolvimento dos métodos de ensino, na produção de materiais didáticos, em inovações pedagógicas, né? Como é que ele diz? No lançamento de iniciativas de aperfeiçoamento dos professores, né, o associativismo docente, publicações sobre a área da educação, que são os livros e jornais, né, e apoio às políticas públicas. Então nem sempre a escola normal foi desajustada, né, ela foi tecnicista e empobrecedora da profissão. E é por isso que ele acha que é imprescindível construir modelos, né, de formação que valorizem a preparação, né, a entrada e o desenvolvimento profissional docente. E então ele traz mais uma pergunta, né, como é que uma pessoa aprende a ser, a sentir, a agir, a conhecer e a interagir como professor? E nisso ele traz mais três novas colocações. Sendo a primeira a valorizar o contínuo profissional, né, isto é, a pensar a formação inicial em relação com a indução profissional e com a formação continuada. A segunda, ela nos conduz a um olhar sobre as outras profissões universitárias e a buscar nelas uma fonte de inspiração. E a terceira, né, situa a necessidade de definir especificidade da formação profissional docente. E é nessas três deslocações que prevalece a necessidade de pensar a formação de professores em programas coerentes, né, de preparação para o exercício da profissão. E por que esses programas coerentes? Né? Porque a imagem da profissão docente é a imagem da sua instituição de formação. Ou seja, se eu entendo que se a instituição ela, vamos dizer assim, não tem um preparo para o trabalho com os sujeitos, né? Esse profissional ele não vai ter um bom relacionamento com os sujeitos, ele não vai ter essa base. Então, a imagem da profissão docente ela é a imagem da sua instituição, né, de formação nesse sentido, né, no sentido de que o que nós aprendemos, o que nós construímos dentro da universidade vai refletir, e a gente sabe que vai refletir no nosso exercício da nossa profissão.
O tópico seguinte, né, ele dá o título de um dos assuntos que a gente traz nos objetivos e na apresentação desse artigo, né, que é um novo lugar institucional para a formação de professores. Ou seja, que nesse sentido da formação profissional e universitária, é preciso ter a construção desse lugar, de um novo lugar institucional, né? E esse lugar ele deve ter uma forte presença da universidade, mas ele também deve ser um lugar híbrido, né? Um lugar de encontro de várias realidades que fazem parte do campo docente, né? É necessário construir esse arranjo institucional dentro da universidade, mas com grandes e fortes ligações fora da universidade, né? E isso é imprescindível para cuidar da formação de professores. E esse lugar, esse novo lugar institucional, ele deve estar numa fronteira, né, entre a universidade e as escolas, ali preenchendo um vazio, né? Eu acho que a gente pode até associar aquele vazio, aquele precipício que o autor disse que existia entre as universidades e as escolas. Então esse novo lugar institucional ele deve estar ali no meio, né, preenchendo esse vazio. E esse lugar ele deve conter a presença de pessoas comprometidas tanto com o trabalho universitário como o futuro da profissão docente, né? E ele também traz 4 características que esse novo lugar deve ter, né? Essas 4 características principais deste novo lugar. E a primeira característica ele chama de uma casa comum da formação e da profissão, sendo esse lugar, né, essa primeira característica deste lugar é o caráter híbrido, né, esse caráter de ligação, de vínculo entre distintas realidades, né? Então o segredo seria esse lugar ser uma zona, vamos dizer, está algo mútuo, né? Numa relação mútua entre a universidade e a escola, na construção, né, desse lugar de um diálogo que reforce a presença da universidade no espaço da profissão, ou seja, na escola, e a presença da profissão no espaço da formação, ou seja, a presença do professor, da profissão professor no espaço da formação. Então, a segunda característica é um lugar de ele chama de um lugar de entrelaçamento, né? E a força deste lugar, né, se encontra na possibilidade de construir novos entrelaçamentos que vão muito além da tradicional relação entre universidade e escola. É necessário que toda a formação seja influenciada pela dimensão profissional, não num sentido técnico ou aplicado, né, mas na projeção da docência como uma profissão baseada no conhecimento. Essa segunda característica desse lugar, um lugar de entrelaçamento, né, ele dá 2 palavras-chave, né, que é a convergência e a colaboração. Já a terceira característica ele chama de um lugar de encontro, né? Este ponto ele diz que é importante porque nesse lugar de encontro é necessário ter a igualdade, né? É importante que exista a igual dignidade a todas as pessoas que estão ali nesse processo de formação. É preciso que todos tenham vamos dizer, um estatuto de formador, de universitários e de professores da educação básica, ou seja, ninguém ser considerado melhor que ninguém, todo mundo considerar, assim eu interpreto, os conhecimentos e a aprendizagem do outro, né? O que o outro traz, né? E é algo muito que a gente pode perceber nas palavras de Freire, né? Que a gente no primeiro livro que a gente traz como pedagogia da autonomia, que é algo que é necessário aos saberes da profissão docente. É preciso que reconhecer o conhecimento do outro, é preciso reconhecer as experiências do outro, né? Então esse novo lugar, essa terceira característica, traria essa igualdade entre os professores, né? Então esse novo lugar, uma dessas características seria essa. Já a quarta característica é um lugar ele chama de um lugar de ação pública.
E trazer esse lugar de ação pública já dá a entender um pouco, né? É preciso também a presença da sociedade, das comunidades locais, né? Também é algo que a gente consegue perceber nas palavras de Freire, como já discutido anteriormente. Então, por quê? Né? O Nova diz isso porque não é possível formar professores sem uma abertura para a sociedade, né? Sem um conhecimento da diversidade daquele lugar, daquela realidade, daquela cultura, do hoje, né? E isso define a educação. Então é preciso a presença da sociedade, a presença da comunidade local. E é então que ele finaliza essa primeira parte. Então nessa primeira parte, que ele tinha como objetivo discutir e pensar a formação de professores como uma formação profissional e de um novo lugar institucional para a formação de professores, ele encerra da seguinte maneira, e eu vou fazer a citação. Não há soluções simples, mágicas, não há atalhos. A formação de professores é um campo de grande complexidade nos planos acadêmicos, profissionais e político. Sabemos o que é preciso. Teremos coragem para o fazer? Então ele encerra essa primeira parte e deixa esse mais um questionamento para reflexão, né? Então, né, obrigado a todos que ouviram até aqui. O artigo ainda não acabou, né? Lembrando que tem a segunda parte, já está aqui e vou deixar ele agendado, né? Sigam nas redes sociais, no Instagram e no Facebook e no YouTube. Os episódios estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Então compartilha, marca a gente, né? marca o perfil do podcast e manda para os amigos se você gostou, né? Faça parte dessa discussão, se possível manda e-mail, né? Manda direct que eu estou respondendo. Então obrigado a todos que vieram e escutaram até aqui e tem a segunda parte deste artigo. Até mais.